O mundo automotivo é muito grande, eu não tô zoando, é muito grande. Só no Brasil são mais de 250 modelos diferentes à venda. E eu tentei pesquisar quantos carros diferentes existem no mundo e infelizmente nós não temos essa informação. E num mundo tão grande é óbvio que teriam algumas joias raras que nasceriam das particularidades de cada região. Sim, é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo, carros que só existiram em um país. E quando você estiver numa roda de amigos que gostam de carro, você vai ter uma lista de curiosidades para puxar assunto. Seja muito bem-vindo ao Quarta Marcha, eu sou o Henrique Perrenot, seu ilustre apresentador, e já vai deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho para você não me perder por esse YouTubezão sem fronteiras. E bora pro vídeo. Comecemos por algo meio fora da curva. Dona Toyota, desde 1967, tem um carro de altíssimo luxo feito exclusivamente para o mercado japonês, o Century. Esse carro foi criado para celebrar o 100º aniversário do Sakichi Toyoda, o fundador da Toyota. E não, eu não falei errado, é Toyoda, mas isso é uma história para outro vídeo. O Century é como um Rolls-Royce ou um Mercedes Maybach, um sedã grande feito para levar executivos de empresas, políticos e até o próprio imperador. Ao contrário do comum, esse carro tinha o opcional de bancos de lã, por não ranger quando você se mexe, ao contrário do couro, e também era considerado algo mais nobre na cultura deles. Ele tinha cortina nos bancos de trás, televisão, telefone e o mais esquisito, você conseguia abrir um buraco no banco da frente para o passageiro traseiro, o dono, poder andar com as pernas esticadas. E em 50 anos tiveram apenas 3 gerações desse carro. A primeira, lançada lá em 1967, feita exclusivamente para o Japão. A segunda, lançada em 1997, que foi feita para exportação, começou alguns outros países receberem esse carro. E a terceira geração, que é a atual, lançada em 2018. E você vai me dizer, nossa, mas a distância entre as gerações não é muito grande? Sim, mas lembre-se que o público desse carro é extremamente conservador, muito mais do que qualquer dono de Corolla. Tanto é que é visível que o design não mudou muito ao longo dessas décadas. E surpreendentemente, a motorização mudou até que bastante. A primeira geração só tinha V8, a segunda só tinha V12. Sim, a Toyota, a mesma que faz o Corolla, fez motores V12, focados completamente em conforto, mas fizeram. E hoje em dia ele usa duas opções híbridas, uma com V8 na versão sedã e uma com V6 na novidade, o Century SUV, que foi lançado em 2023. E percebeu que não existe nenhum logo dos ovais da Toyota nesse carro? Então, o Century tem uma logo exclusiva de uma fênix que representa a família imperial japonesa. Agora nós vamos para a Austrália em 1987. A Holden, uma subsidiária da General Motors que teve alguns de seus carros vendidos no Brasil, brigou com seu até então piloto e preparador, Peter Brock. Sem o funcionário mais importante da área de competição, eles chamaram uma parceira inglesa, a Tom Walkinshaw Racing, ou TWR. Qual era o objetivo? Homologar um carro para o grupo A da FIA, que um dia eu vou falar especificamente sobre, e precisavam produzir 500 unidades que acabaram se tornando 750. Daí nasceu, calma que o nome é longo, o Holden VL Commodore SS Group A SV, que em resumo era um carro de corrida que podia andar na rua. Bom, não andava direito. O kit aerodinâmico era tão agressivo que as concessionárias entregavam o carro com algumas partes no porta-malas, assim o dono que ia escolher se ia ou não ralar na primeira valeta que aparecesse. Ele vinha com um belíssimo V8 5.0 de 245 cavalos, que tinha até injeção eletrônica, atrelado a um câmbio manual de 5 marchas e fazia um 0 a 100 em ótimos 6.9 segundos. E todas as unidades vieram pintadas da mesma cor, o Panorama Silver, que era uma homenagem ao circuito de Mount Panorama. E ele foi o avô de vários outros modelos que receberiam a sigla HSV, ou Holden Special Vehicle. Voltamos para a época em que o mercado brasileiro estava fechado para as importações, os anos 70. A Volkswagen tinha uma linha de modelos populares funcionais, mas queriam algo que chamasse atenção, conquistasse olhares curiosos. Eis que Rudolf Leiden, presidente da VW à época, dá sinal verde para um tal de Projeto X, que visava concorrer com o Puma e usava a plataforma da Variant para economizar custos. Esse projeto em 1972 veio a se tornar os SP1 e SP2, e sim, foram produzidos cerca de 80 SP1s e algo em torno de 10.000 SP2 até 1976. O design deles conquistou muitos elogios, inclusive sendo chamados de os Volkswagen mais bonitos do mundo pela imprensa internacional. Além de ter o melhor acabamento de toda a linha, também pudera, ele era o mais caro. Mas como não é só de beleza que vive um carro, o motor gerou muita polêmica.
O SP1 usava o exato mesmo motor da Variant, enquanto o SP2, que fez mais sucesso, usava uma versão com 1.700 cilindradas e entregava modestos 75 cavalos. E como esse carro usava uma carroceria de ferro, ele não era leve para o motor que tinha, 890 kg. Isso fazia com que o 0 a 100 fosse feito em incríveis 17 segundos, o que rendeu o apelido de 100 potência 2. E a sigla SP tem suas discussões, alguns dizem ser São Paulo e outros dizem ser Special Project ou Sport Prototype. Nosso próximo destino é a África do Sul de 1984. A BMW 745i da geração E23 era equipada no mundo todo com o M102 e, posteriormente, com o M106, ambos motores 6 cilindros turbo. O problema era que o caracol do turbo ocupava exatamente o espaço que era da coluna de direção nos carros de mão inglesa, como é o caso. Eis que a divisão local resolve esse problema da forma mais legal possível, colocando um motor de corrida. Especificamente o M88 de terceira geração, o mesmo motor que equipava o M635 CSI e sucessor do motor do lendário BMW M1. Era um 3.5 6 cilindros em linha aspirado que gerava seus 286 cavalos e que não combinava em nada com o conceito de alto luxo que o Série 7 trazia. Foram produzidos cerca de 209 desses, a grande maioria com câmbio automático e apenas 17 com um câmbio manual de 5 marchas. E esse carro tinha o interior inteiro revestido em couro napa, algo que a BMW Europa só colocava em pedidos especiais. E como se não fosse suficiente, esse carro chegou a competir no Grupo A da África do Sul. Sim, a mesma competição do Holden que nós falamos. Um sedã de alto luxo de quase 5 metros participou de uma corrida de Gran Turismo. São as pérolas que o automobilismo traz pra gente. Mas calma, nós ainda vamos ficar um tempinho por aqui. Em 1986, o saudoso M3 E30 veio ao mundo com um motor 4 cilindros e a priori sem a intenção de ser feito com o volante à direita. Eis que novamente a subsidiária sul-africana da BMW se viu no desafio de trazer algo que os consumidores queriam, mas não tinham. E já que vai chutar o balde, que seja um belo chute. Eles chamaram a divisão M e a preparadora oficial da BMW, a Alpina, para ajudar nesse projeto. Dessa mistura Beamer surge o 333i, só que com um M30, um 6 cilindros em linha de 3.2 litros que gerava 197 cavalos e equipava o Série 5. Mas havia um grande problema, literalmente um grande problema. O cofre do motor não era grande o suficiente para aguentar tudo ao mesmo tempo e a decisão da marca foi deixar o cliente escolher. O seu 333i poderia sair da linha de montagem com o ar-condicionado ou com a direção hidráulica, porque não havia espaço para os dois sistemas. Esse carro também veio com um câmbio manual de 5 marchas com a primeira para a esquerda para baixo, como nos carros de corrida. E no visual a Alpina deu um upgrade, rodas de 16 polegadas e um kit aerodinâmico chamado M-Technic One, para diferenciar de um mero Série 3. Foram produzidos apenas 204 desses até 1984, o que torna ele até mais raro que o M3 E30, que teve mais de 17 mil exemplares fabricados. Saímos em definitivo da África e voltamos para a Terra do Sol Nascente, agora em 1992. Uma época de ascensão econômica e que todos queriam ter um carro, mas com um problema. As metrópoles japonesas são densas, muito densas, e isso fez o governo criar uma legislação específica para essas regiões. Para você ter um carro, teria que provar que tem uma vaga de garagem para guardá-lo. Mas havia uma exceção, os K-Cars, microcarros que tinham até 3,5 metros de comprimento, 1,5 de largura e motor com no máximo 660 cilindradas e 64 cavalos de potência. E você imagina que só vão existir carros sem graça dessa regra, mas eis que a Mazda decide fugir do senso comum e fazer um micro supercarro. Eis que nasce a submarca Autozan e eles contratam a Suzuki para fornecer o motor, no caso o F6A turbo de 3 cilindros, 657 cilindradas e 64 cavalos. Se você quer ser um supercarro, tem que ter coisas de um supercarro, e foi isso que o Autozan AZ1 fez. Chassi tubular de aço, motor central traseiro, portas estilo asa de gaivota e uma carroceria feita de fibra de vidro, fazendo ele pesar cerca de 720 kg. Foram produzidos 4.392 desses exclusivamente para o Japão, todos com câmbio manual, e os mais atentos já pegaram essa curiosidade. Nós temos um Autozan AZ1 no Brasil, é do Guilherme da Vanguard.
Ao mesmo tempo, a Honda fazia uma máquina inesquecível com um piloto desse mesmo calibre. Não sei se deu tempo de juntar os pontos, mas eu tô falando do Honda NSX, que foi feito em parceria com ninguém mais, ninguém menos que Ayrton Senna. Motor 3.0 V6 VTEC com 280 cavalos declarados, que na verdade eram 300, e um câmbio manual de 6 marchas. Quando o Senna testou o protótipo do NSX em Suzuka, veio o seguinte veredicto: o carro é bom, mas o chassi parece frágil. Os japoneses e o seu perfeccionismo não deixaram isso passar em branco, e o NSX ganhou uma versão aprimorada que só foi vendida no mercado local, o NSX-R. Reduziram o peso indo para 1.270 kg na primeira geração, e nisso incluía tirar isolamento acústico, rádio, ar-condicionado e trocar o vidro traseiro por um mais fino. Na segunda geração do NSX-R, lançada em 2002, o motor subiu para um 3.2 litros e, pasmem, tiraram os faróis escamoteáveis, além de trazer fibra de carbono para o capô e o aerofólio para manter o peso baixo. E foram produzidos apenas 483 da primeira geração e 140 da segunda, alcançando cifras de $400 mil em leilões. Já passamos pela América do Sul, África, Oceania e Ásia. Quem que tá faltando? Obviamente que a Europa, o berço do automóvel, não ficaria de fora. Não exatamente no continente, mas no Reino Unido. Os anos 2000 ficaram marcados por uma forte tendência de importações diretas do Japão. E a Mitsubishi UK não só não gostava de perder dinheiro, como percebeu que existia um nicho de clientes endinheirados buscando algo a mais. Eis que eles resolvem trazer versões aprimoradas do Lancer Evo 8, 9 e 10, denominadas como FQ, que foi entendido pelos clientes como uma sigla para Quick, ou incrivelmente rápido, para o YouTube não brigar comigo. Ele vinha com um motor que tinha nada menos que 400 pocotós e um 2.0 em 2004, atrelado a um câmbio manual de 5 marchas. Além de ser um canhão com o sistema de tração integrado da Mitsubishi, o SAWC, ele recebeu algumas melhorias dinâmicas, em especial suspensão Bilstein e freios Brembo superdimensionados. E ele ficou famoso por um episódio de Top Gear em que ele consegue acompanhar uma Lamborghini Murcielago custando um quarto do preço. Mas como nem tudo é bom, o turbo lag dele é absurdo, perdendo para uma Fiat estilo State se não tiver na marcha certa, e ele tinha que fazer revisões a cada 6 meses ou 7.500 km, senão dava pau. E para fechar, vamos falar de um carro que é produzido atualmente para contrariar a percepção que só o passado é interessante. A Cadillac ficou conhecida pelas barcas sobre rodas dos anos 60 e pelo Escalade, seu SUV altamente luxuoso, mas hoje em dia eles fazem um sedã para competir com BMW M5, Mercedes E63 e Audi RS6. Eu tô falando do CT5, mas não qualquer CT5, o CT5V Blackwing, uma versão focada em extrair performance e prazer ao dirigir. E vale o detalhe, esse carro é uma última homenagem da divisão V-Series da Cadillac ao motor a combustão, já que, vocês sabem, querem eletrificar tudo e tal. Apesar de que tem uns indícios que não vai ser tão fácil acabar com os carros a combustão. Esse carro tem um motor V8 6.2 Supercharger que produz míseros, contém ironia, 677 cavalos, e nessa versão Blackwing é atrelado a um câmbio manual de 6 marchas com tração traseira. Ele tem um sistema de suspensão magnética especial chamado MagRide 4.0, que consegue ler a estrada 4.000 vezes por segundo e que permite que um sedã familiar de 2 toneladas faça curvas como um supercarro. E se você quiser importar um desses, custa na faixa dos $100 mil no site oficial da Cadillac, que deve chegar a quase R$1 milhão por aqui. Chegamos ao fim da nossa jornada por essas joias raras e eu te pergunto, conhecia esses carros? Qual te chamou mais atenção? Sabe de algum que pode aparecer numa parte 2? Me elogia, me xinga, mas escreve a tua opinião nos comentários e não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos meus próximos vídeos que com certeza serão incríveis. E se você quiser acompanhar mais da minha vida pessoal, me segue também no Instagram. Eu agradeço muito a companhia e a paciência dos senhores até aqui e bora falar de carro. Aê, caramba! Não pode bater que senão eu vou estourar o fone. Isso aí, foi o vídeo mais longo que eu fiz até hoje. De tempo de gravação. 1h30 pra gravar tudo isso. No bruto, né? Nossa, cara, que preguiça! Que preguiça! O que aconteceu? Um dos problemas pra gravar hoje. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Todas as ambulâncias, todas as viaturas, todos os carros de bombeiro do país estão passando na minha rua. Parece piada. E as motos e as carretas. Meu, a cada 2 minutos,
Aí, bom, e aí eu tinha que parar, né? Porque eu tô com a janela aberta pra não dar. Não lembro quando você tá num lugar fechado e é eco. Então assim, eu tive que dar meu jeito, eu tive que deixar. Olha, tem barulho de moto agora. Acho que vocês estão ouvindo. Então assim, dito isso, consegui gravar. Ainda falta meia horinha pra começar pra eu ter que ir pro trabalho, então estamos de boa. E hoje, ó, eu trouxe a minha miniatura da Red Bull, que como eu gravo, como eu já falei pra vocês, como eu gravo com a câmera frontal, né, ele tá ao contrário. Mas o Oracle tá ao contrário. Mas, mano, essa miniatura é muito bonita. E curiosamente, como eles não botaram a trava de CPF, quer dizer, como eles colocaram a trava de CPF, ainda tem essa miniatura. Pra você encontra em McDonald's ainda, porque os scamblers não conseguiram comprar tudo pra vender. Chupa. Mereceram. Que bom, ganhamos. Tá ligado? Minha aluna tá aqui, a outra aluna tá aqui, é isso. E, tenho que falar um negócio pra vocês, tá? Teremos algumas mudanças de cenário aqui, porque eu pretendo trocar de lado, né? Hoje eu gravo de lá pra cá, né? Por quê? Porque eu tenho a luz, e como eu não tenho sistema de iluminação, na minha opinião, suficiente para fazer um bom vídeo para vocês, eu prefiro usar a luz natural, né? E aí fica com uma qualidade boa. E aí eu pretendo fazer... Peraí, que senão vai dar o choque de luz. Eu pretendo fazer a gravação nesse sentido. Fechar essa janela e gravar daqui. Entendeu? Só que assim, para fazer isso eu vou precisar de um sistema de luz artificial, porque tá vendo como fica ruim? Entendeu? Aqui fica muito melhor. Tanto que, bom, eu tenho meus red lights, né? Esqueci o nome dessa tralha. Bom, que seja. Mas eu tenho os coisinhos ali, o negócio. E aí eu pretendo dar uma ajeitada. Eu quero comprar um PC, né, pra poder editar mais, pra ser mais produtivo, na real. E aí eu pretendo colocar aqui, ele vai fazer parte do cenário. E aí é isso. Né, eu vou conseguir colocar mais coisas também, porque, por exemplo, essa coisinha aqui mal serve, né? Vocês mal conseguem ver. Essa aqui serve, mas só se eu coloco o celular bem para trás, entendeu? Se eu conseguir colocar aqui, eu vou ter toda essa área aqui que eu posso usar como cenário. E aí eu consigo fazer um vídeo mais legal, uma composição mais interessante. Também estou querendo comprar um fone melhor, comprar aqueles fones profissionais, sabe? Assim, esse aqui é de lapela profissional, ele é um fone muito bom de lapela, mas eu estou querendo comprar aquele fone fechado mesmo, aquele microfone, sabe? Aquele que é tipo de podcast. Só que ele é caro, como eu falei. E aí eu precisaria de um PC para fazer a mixagem de áudio perfeita. Então, é isso, senhores. Estou pensando nisso e até o próximo vídeo, porque eu acho que eu já falei demais, não é? É isso, senhores. E querendo falar uma coisa, né? Eu tô muito feliz que tem gente do meu trabalho, tem gente, meus amigos, que estão falando que estão gostando desse projeto. Eu tô muito feliz com isso, porque assim, esse projeto, de fato, ele é um hobby. Eu já tinha ele no Instagram como hobby, agora eu tenho ele no YouTube. E, se Deus quiser, ele vai se tornar rentável um dia. Mas não é meu foco. Mas eu gosto de fazer isso, de verdade. Eu gostei. Vocês não têm noção como foi legal fazer esse roteiro. Vocês não têm noção. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu adorei fazer esse roteiro. De verdade. Vocês sabem que eu não sou o cara mais especialista do mundo. Eu não sou o cara que sabe. Nossa, a viela. Olha como eu sou burro, além de tudo. Eu não sei. Sabe, eu não sei. Ah, não. O motor tem tanta coisa. Tem aumentado de alumínio, o outro é de titânio. Eu não sei. Eu sou burro com isso. Realmente sou burro. Eu não sou engenheiro. Eu gosto de carro. Ponto. Acabou. Gosto de carro. Né? Então. É isso. Foi muito legal conhecer esses carros. E, senhores, vamos nos falando. Não esquece de me seguir no Instagram também, porque eu tô querendo aproveitar o Instagram para conseguir tema. E se começar a rentabilizar, ou não, se começar a ficar um pouquinho maior aqui no YouTube, eu também faço coisa pro Instagram para as duas redes se ajudarem. Então, é isso, senhores. Obrigado. Pretendo fazer live também quando eu tiver PC, tá? Então vamos ter live falando de carro e jogando também. Então é isso, senhores. Obrigado pela companhia até aqui. E até o próximo vídeo. Acho que foi o maior extra até agora. Tchau!